E nós vamos entrar hoje no subsolo do universo. No subsolo. Vamos ver o que quer dizer isso. Vamos entrar no subsolo escuro do universo. Está abaixo da humanidade. Primeiro, vou ler o texto que está em Mateus, Marcos e Lucas. Note que Mateus e Marcos assistiram ao fato que aqui vem narrado. Discípulos de Jesus assistiram, testemunhas oculares, Mateus e Marcos. Lucas não assistiu, que veio depois, mas ele disse que tudo que lhe conta lhe foi dito pelas testemunhas presenciais dos fatos. Ele não vai contar nada que não tenha sido presenciado pelas testemunhas oculares. Lucas, o médico grego. Mateus e Marcos estiveram pessoalmente presentes ao fato que vem agora, que é do subsolo do universo. O possesso, o endemoniado de Gerasá. Gerasá é uma zona no oriente do mar do Lago da Galileia. Aquele Lago da Galileia é o centro de toda a atividade de Jesus. Ele sempre está perto do lago. O Lago da Galileia, que também se chama de Genezaré, tem 165 quilômetros de comprimento. 165 quilômetros de comprimento o lago. Tem 13 quilômetros de largura. Bem, isso chega. Neste lago, do lago oriental do lago, deste grande lago, cheio de peixes. Eu comi daquele peixe em 69, estive lá, tomei banho no lago de Genezaré, mergulhei, tirei umas pedras roliças lá do fundo, que ainda guardo aqui em casa, para lembrança deste lago maravilhoso, águas bonitas, límpidas. Lago de Genezaré, na Galileia, que é o norte da Palestina. Então, o evangelista Marcos conta o seguinte, do capítulo 5. Chegaram à margem oposta, isto é, oriental, contrária a Cafarnaum, do lago de Genezaré, país dos Gerazenos. Mal tinha Jesus desembarcado quando lhe correu ao encontro da parte dos sepulcros um homem possesso de um espírito impuro. Vivia nos sepulcros e não havia ninguém que o pudesse trazer preso, nem mesmo com cadeias. Muitas vezes já o tinham ligado de pés e mãos, mas ele rompia as algemas e despedaçava os grilhões. Ninguém o podia dominar. Sempre dia e de noite andava pelos sepulcros, pelos cemitérios aí, e pelas montanhas, gritando e ferindo-se com pedras. Quando avistou Jesus de longe, correu a ele, ele prostrou aos pés dele com um grito estridente: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? O grito do possesso. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Perguntou-lhe Jesus: como é teu nome? Respondeu o possesso: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E pôs a suplicar encarecidamente que Jesus não o expulsasse daquele país. Ora, andava por aí pastando no monte uma grande manada de porcos.
os demônios que estavam dentro dele. Suplicaram-lhe: manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu, ao que os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e toda a manada se precipitou morro abaixo para dentro do lago, onde se afogou. Eram quase 2.000. Aqui, eram quase 2.000. Os pastores fugiram e contaram o caso na cidade e no campo. Acudiu muita gente a ver o que acabava de suceder. Quando chegaram à presença de Jesus e viram aí sentado o homem que estivera possesso de uma legião de demônios, vestido e de perfeito juízo, ficaram perplexos e tiveram medo. Passaram as testemunhas oculares a relatar a cena com o possesso e com os porcos, ao que eles foram insistentemente a Jesus e pediram que se retirasse deles, do terreno deles. Quando Jesus ia embarcando para o outro lado do lago, veio-lhe ao encontro aquele homem que fora possesso e o pediu que o admitisse como seu discípulo. Jesus, porém, não permitiu que o acompanhasse, mas lhe disse: vai para a tua casa e conta aos teus as grandes coisas que Deus te fez. Pasmaram todos. Estão no subsolo do universo. O que é que vocês dizem disto? Temos que fazer uma grande obra de faxina. Hoje é dia de faxina mesmo. Temos que remover muito entulho, muita sujeira. O que é isto? Negócio de demônios. Nada tem que ver com o diabo. Todo mundo pensa que se trata de diabos aqui. Nunca se falou em diabos aqui. Nenhuma palavra de diabo. Só de demônios. O cientista argentino, Padre Quevedo, que escreveu muitos livros sobre parapsicologia, diz que não há nenhum demônio objetivo. Esses demônios, essa legião, é tudo dentro da cabeça do possesso. É pura parapsicologia. E Jesus curou aquele possesso de uma doença mental. E a doença entrou nos porcos. A doença mental do possesso entrou em 2.000 porcos, diz o Padre Quevedo, por favor, não eu. Entrou em 2.000 porcos, e todos os 2.000 porcos enlouqueceram. Jogaram-se na água e se afogaram. Quem quiser aceitar isso pode aceitar, eu não posso. Que sai uma doença mental de um homem e entra nos porcos. Uma doença mental, como diz o Padre Quevedo. Bem, quem é tão crédulo pode aceitar, eu não posso. É muita credulidade. Outra hipótese era o diabo. Isso é geral em todo o mundo, que este homem estava possesso do diabo. Até houve um filme por aqui, O Exorcista, que explorou um caso semelhante que se deu em Washington, na Universidade de Georgetown. Eu nunca vou ao cinema desde que o cinema acabou em sexomania e selvageria, porque não temos mais outra coisa senão sexomania e selvageria, e não vou mais. Mas quando veio o Exorcista aí, pediram que eu fosse ver, porque era muito importante ver o Exorcismo. Fiquei decepcionado da confusão que fizeram naquele filme e naquele livro, porque o filme é baseado num livro. Confusão entre diabo e Deus. Uma confusão de alto a baixo. Fui embora, não aguentei até o fim do cinema. Bem, vamos ver como desvendar este caso. Jesus foi para o outro lado do lago, para o lado oriental do lago, onde só moram pagãos. Não há judeus daquele lado.
Lá se chama a Decápole, 10 cidades, a Decápole. É uma grande planície, uma grande estepe, povoado só por pagãos. É bom saber isso porque trata-se de porcos. Os judeus não criavam porcos, nem criam nem criaram, porque é proibido pela lei de Moisés comer carne de porco. Então, se fosse entre os judeus, seria impossível. Entre os judeus não havia um porco, mas entre os pagãos havia. Aqui é uma zona pagã, onde se dá. Então Jesus desembarcou nessa zona e foi-lhe ao encontro um homem. Correu-lhe ao encontro e disse: que temos nós contigo? Jesus, Filho do Altíssimo, vieste para nos atormentar antes do tempo? Peço que não me mandes para o abismo. Tudo isto foi dito pelo processo. O que quer dizer isto é muito misterioso. O que é que ele chama abismo? O que é que ele chama atormentar-me? Cada um tem que descobrir. E Jesus perguntou ao processo: como é teu nome? E o processo disse: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Uma legião romana eram 6.000 soldados. Isso não quer dizer que estivessem 6.000 demônios nele, mas uma grande quantidade, que se chama legião. E então o processo pediu a Jesus que não expulsasse os demônios dele, que não os mandasse para o abismo, que não os atormentasse. Mas Jesus não atendeu. Então o processo disse: se nos expulsares do corpo deste homem, dá licença que entremos nos porcos. Os porcos, havia uma manada de porcos de quase 2.000 porcos. E Jesus disse: podeis entrar nos porcos. No mesmo instante, a legião de demônios saiu do processo e entrou nos porcos. Entrou em 2.000 porcos. Os 2.000 porcos que andavam pastando calmamente na ladeira do monte ficaram todos furiosos. Jogaram-se ladeira abaixo para dentro do lago e se afogaram todos. 2.000. Isso está aí. Contado por uma testemunha ocular e não inventado. Depois, o que tinha sido o processo da legião de demônios, que nunca permitia que o vestissem, andava sempre nu e feria-se com pedra. Andava nos sepulcros, quer dizer, nas montanhas, há muitas cavernas naquela zona, há cavernas, e os mortos eram enterrados naquelas cavernas. Isso se chama a região dos sepulcros. E o processo gostava de viver junto com os cadáveres. Cadáveres frescos, cadáveres velhos, ele gostava. Vivia sempre no cemitério, não saía do cemitério do sepulcro. Sentia-se bem no cemitério do sepulcro. Mas quando ele foi curado, permitiu que o vestissem. Ele andava sempre nu. E era muito forte, muito furioso, atacava toda a gente. Vestiram-no e o homem se sentou aos pés de Jesus, escutando-lhe a palavra, calmamente. E pediu a Jesus que o aceitasse como seu discípulo. Jesus aceitou, mas não permitiu que o acompanhasse. Mas aceitou, não recusou. Mandou que ficasse lá mesmo e contasse a todo mundo as grandezas que lhe tinham acontecido ultimamente. Então ele ficou, contou tudo. Agora eu quero saber de vocês 2 ou 3 coisas. Vocês acham que esses demônios são o diabo que pedem a Jesus que os aceite como seu discípulo? Quer dizer, esse homem mau, esse homem não era mau. Esse homem que fora possesso dos demônios era um homem bom, muito bom. Tanto assim que ele pede a Jesus que o aceite como seu discípulo. E Jesus aceitou.
Como é que vocês explicam que um homem possesso do diabo é bom? Mas esse homem é bom. E como é que vocês explicam que os demônios pedem a Jesus que, por favor, não nos mande embora daqui? Nenhum demônio mostrou hostilidade a Jesus. Nunca um demônio falou mal de Jesus. Nunca teve ódio dele. Apenas respeito e medo. Respeito eles têm. Muito medo. Tem medo na presença de Jesus. E gritam em altas vozes: Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Por que é que vieste aqui para nos atormentar? Eles não têm ódio de Jesus. Têm respeito, admiração e medo. Isso são os demônios. Portanto, façam um favor daqui por diante. Nunca me identifiquem mais demônio com diabo. Todo mundo identifica demônio com diabo. O Evangelho nunca faz confusão. O Evangelho é o único livro do mundo que eu conheço que não faz confusão entre demônio e diabo. Todo mundo faz confusão. Todo mundo. Para cá e para lá do Atlântico. Uma vez eu comprei o livro de Papini, aquele grande escritor italiano. Chama-se Il Diavolo. O Diabo, o livro de Papini. Eu quis ver o que é que Papini escrevia sobre o diabo. Fala dos demônios e confunde o diabo com demônios outra vez. Mesma coisa. Depois eu tomava refeições do outro lado, lá na Sanitas, aqui. Havia Sanitas aqui, na Paulista. Eu tomava refeições, depois das aulas eu ia lá para almoçar lá. Então a senhora do Sanitas, que era tinha sido minha colega de filosofia, minha discípula de filosofia, disse: eu lhe vou emprestar um livro maravilhoso do padre jesuíta Troche, francês, o Cura d'Ars. Eu disse: eu conheço o Cura d'Ars, é um padre muito santo lá da França, mas este é um livro maravilhoso. Ele disse: este Cura d'Ars, este padre, tinha poder até sobre o diabo. Eu disse: tinha poder sobre o diabo, então ele é mais poderoso que Jesus. Não. Jesus também tinha poder sobre o diabo. Jesus tinha poder sobre o diabo? A senhora me pode provar isto? Leia o livro, ele disse. Vai ver que este padre tinha muito poder sobre o diabo. Expulsava o diabo a torta direita. Li o livro, o autor do livro, um padre jesuíta francês, Troche, confunde demônios com diabo. Não é uma vergonha mesmo? Todo mundo vive na confusão. Então vamos retificar um pouco estas confusões. O que é diabo e o que é demônio? Um nada tem que ver com o outro, mas todo mundo confunde. O que é que no Evangelho se chama diabo? Depois vamos ver o que no Evangelho se chama demônio. Diabo só se usa no singular no Evangelho. Nunca ocorre o diabo no plural. Não existem diabos no plural. Só existe o diabo no singular. O diabo também se chama Satã, ou Satanás. A mesma coisa. Satanás e o diabo é a mesma coisa. Satã é palavra hebraica, quer dizer adversário. Diabo é uma palavra grega que quer dizer adversário. As duas palavras, Satã e diabo, querem dizer o adversário. Adversário de quê? Adversário do mundo espiritual. Quando há uma mentalidade contrária ao mundo espiritual, isto se chama Satã, diabo, nos evangelhos. Uma mentalidade, não uma entidade, por favor. O Evangelho não entende por diabo ou Satã uma entidade. Entende uma mentalidade. O homem pode ser Satã se ele se revolta contra o mundo espiritual.
os anjos também podem ser Satã, quando se revoltam contra o mundo espiritual. Porque nós que temos livre-arbítrio e os anjos que têm livre-arbítrio, nós podemos ser bons ou maus. O livre-arbítrio permite, pró ou contra Deus. Se assim alguém se revolta contra Deus, então o Evangelho chama isto Satanás, ou diabo. Nunca fala de uma entidade existente lá na natureza. Isso é invenção nossa. Não existe nenhum diabo fora de nós. Não existe. Vocês nunca vão encontrar nenhum diabo feito por Deus. Vocês podem encontrar um diabo feito por vocês mesmos. Pode fazer. E há mesmo. Vou trazer 2 exemplos do Evangelho. Uma vez Jesus falava que ele ia morrer voluntariamente. E Pedro, o discípulo dele, o chefe da turma, disse: mestre, que é isto? Tu vais morrer? Nós vamos impedir isto. E andava sempre de espada, puxou a espada e disse: nós vamos impedir que alguém te mate. Isso disse Pedro. E Jesus se voltou para Pedro e disse: vai na minha retaguarda, Satanás. Jesus não é muito suave nas suas palavras, ele fala forte. A verdade lhe vale mais que toda a caridade. Vai na minha retaguarda, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Mas Pedro era um homem. Como é que de repente virou Satanás? Jesus não quer dizer que ele é uma entidade chamada Satanás. Ele manifestou uma mentalidade satânica. E depois Jesus explica o que é que ele entende por Satanás. Vai na minha retaguarda, vai atrás de mim, Satanás, se não te pões na minha frente. Porque o teu modo de pensar não é segundo Deus, mas é segundo o homem. A explicação que Jesus dá de Satanás, muito boa. Quem pensa contrariamente a Deus é Satanás, seja o que for. Pedro era Satanás. Deixou de ser, graças a Deus. Converteu-se mais tarde e não foi mais Satanás depois. Isto está lá no Evangelho. Pedro é chamado de Satanás. A mentalidade de Pedro é satânica. Judas, outro caso do Evangelho. Jesus estava falando em público. De repente ele parou. Olhou para os 12 discípulos que estavam diante dele. Eram 12. E disse: como é? Eu não escolhi a vós 12? Como é que um de vós é diabo? Como é que um de vós 12 é diabo? Aí eu uso a palavra diabo em vez de satã. Diabo é grego, satã é hebraico. Mas é a mesma coisa. Como um de vós é meu adversário? Meu diabo. E João, que conta o caso, João o evangelista, o discípulo amado, diz: Jesus chamava diabo a Judas porque Judas não tinha fé nas palavras do mestre. Então, João dá a definição o que Jesus entendia por diabo. Quando alguém não tem fé nas palavras do mestre Jesus, então ele é diabo. Isso se diz de Judas. Não consta que Judas se tenha convertido. Suicidou-se, mas não se sabe se converteu. Apenas se arrependeu, mas arrependimento não é conversão. Ele se arrependeu e se suicidou. Isso é mau sinal. Parece que não se libertou do diabo. A mentalidade antidivina ou anti-espiritual no Evangelho é chamado Satanás e é chamado diabo, constantemente através de toda a Bíblia. Diabo nunca é chamado uma criatura criada por Deus. Nunca, nenhuma vez. Deus não criou nenhum diabo. Não criou nenhum Satanás. Mas o mundo está numa confusão medonha e pensa que Deus tenha criado uma porção de diabos. O mundo está cheio de diabos. Deus não criou nenhum diabo. O diabo é a criação do livre-arbítrio humano. E talvez angélico. Porque segundo a profecia de Isaías,
Até houve uma luta no céu, segundo Isaías. E houve uma revolta contra Deus. Logo, o céu não é um lugar definitivo, não. O céu é povoado de criaturas dotadas de livre-arbítrio, pró e contra Deus. Então, diz Isaías, houve uma revolta contra Deus no céu. E o chefe da revolta foi precipitado para baixo. E dá o nome de Lúcifer a esse chefe da revolta. Mas isto não é uma entidade, isto era uma entidade angélica que se revoltou contra Deus. E por isso se chama Satanás. Satanás não é uma criatura, Satanás é uma mentalidade contrária a Deus. Qualquer criatura dotada de livre-arbítrio que se revolta contra Deus é Satanás. E pode deixar de ser. Pode deixar de ser, porque o livre-arbítrio permite ser bom ou mal. Isto é diabo nos evangelhos. Vamos acabar com esta confusão de identificar o diabo com o demônio. E o demônio o que é agora? Agora vamos ao ponto capital da história. Os demônios são entidades da natureza, criadas por Deus. Os demônios são entidades da natureza, criadas por Deus. Não tem nada a ver com o diabo. São entidades objetivas, reais, que existem na natureza, mas de corpo invisível. Não tem corpo visível, tem corpo astral. Nós chamamos estas entidades as entidades do mundo elemental. Nós estamos no mundo mental. Os anjos estão no mundo espiritual. E abaixo de nós há entidades que estão no mundo elemental. Note bem 3 palavras. Espiritual acima de nós. Mental aqui. E elemental abaixo de nós. Abaixo não quer dizer geograficamente abaixo, porque não existe nenhum abaixo geograficamente. O mundo está suspenso no espaço e não há em cima nem embaixo. Abaixo quer dizer uma evolução atrasada. Quem tem pouca consciência e pouco livre-arbítrio é um ser atrasado. Isso se chama demônio. Entidades dotadas de uma ligeira consciência e um pouco de livre-arbítrio, mas muito pouco, se chama demônios. Os demônios são entidades da natureza. Entidades criadas por Deus, mas muito inferiores a nós. Não são capazes de pensar como nós pensamos. Também não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Um demônio nunca é bom nem mal, moralmente falando. Ele não é bom, não é virtuoso nem vicioso, porque ele está num estado muito primitivo, é quase um animal ainda. Ele está entre o homem e o animal. O animal está no mundo biológico, nós estamos no mundo mental. E entre nós e o animal existem criaturas que estão no mundo elemental, de corpo invisível. Isto é que se chama no Evangelho demônios, daimones em grego. Daimones são entidades invisíveis da natureza. Não tem nenhuma maldade. Não são moralmente maus. Veja bem como os demônios tratam bem a Jesus. Nunca dizem uma palavra contra ele. Nunca o insultam. Nunca o hostilizam. Nunca têm ódio dele. Só têm medo dele. Por que é que nos vestes tormentar antes do tempo? Nós sabemos quem tu és, Jesus. Tu és o Filho do Altíssimo. Os diabos sabem, os demônios sabem disto, imagina. Mas não hostilizaram. Nunca. Quer dizer, nós não podemos identificar os demônios com o diabo, porque o diabo é uma atitude hostil contra Deus. Por isso é que se chama diabo, Satanás, porque é hostil ao mundo espiritual.
combate, revolta-se contra o mundo espiritual. Isto é diabo, Satã. Nenhum demônio se revolta contra Deus. Vivem pacificamente com Jesus, mas tem medo dele. Por que é que tem medo dele? Quando Jesus se aproxima deles, os demônios, eles tremem de medo. Por quê? Provavelmente se deve explicar assim porque eles tinham medo. Jesus tinha uma vibração, uma aura, como nós dizemos, ao redor de si, do seu corpo, uma vibração de alta frequência, de alta voltagem, que os demônios sentiam. Aí vem alguém que é muito acima de nós, tem uma alta frequência espiritual, e sentiam-se mal na vibração de alta frequência da presença de Jesus. Tinham medo. Se vocês jogam um morcego, que é um bicho noturno, ao meio-dia, ele fica todo desorientado, porque no sol ele não sabe por onde voar. Se você joga uma coruja noturna para dentro do sol, fica completamente desorientado. Isso é parecido com os demônios. Os demônios se sentem mal na presença de muita luz. E como Jesus era a luz do mundo, o demônio que é das trevas, que gosta das trevas, da escuridão, ele se sente mal na luz espiritual de Jesus. Por isso é que estudiam isso. E por que é que eles se agarram ao homem? Sempre no Evangelho se conta de novo e de novo o caso dos possessos. Mais de 10 vezes em diversas ocasiões se conta que Jesus expulsou mais um demônio, expulsou 2 demônios, expulsou 10, expulsou uma legião, tudo cheio disso. Por que é que os demônios se agarram ao corpo humano? Eles precisam disso. Porque os demônios são de uma evolução muito atrasada, muito mais atrasada do que nós, e precisam de desenvolver o seu corpo. Não tem meios para desenvolver, senão agarrando-se a um corpo mais desenvolvido do que eles. O nosso corpo é muito mais desenvolvido do que o corpo astral dos demônios. Então os demônios têm a irresistível tendência de se agarrar a um corpo que tenha mais vitalidade do que eles. E o nosso corpo humano tem muito mais vitalidade do que a vitalidade dos demônios. Por isso eles se agarram a uma fonte de vitalidade. Eles precisam aumentar a sua evolução. É uma necessidade biológica. Eles não são maus moralmente. Eles não querem mal ao homem, mas eles precisam de aumentar a sua vitalidade, porque é muito baixa a vitalidade dos demônios. Muito abaixo de nós. Então eles se agarram ao corpo humano. São vampiros. São verdadeiros vampiros. Sugam a energia vital do homem. Sugam e enfraquecem o homem. Isso se chama vampiro do mundo astral. Todos os demônios têm a tendência de se agarrar a um corpo humano e chupar, sugar, vampirizar as energias vitais deles, sobretudo o fosfato. Eles são loucos por fosfato. Fosfato é a base da inteligência, todo mundo sabe. Se não temos fosfato no cérebro, não podemos pensar corretamente. Mas o nosso cérebro é um grande mina de fosfato. É uma grande mina de fosfato, o cérebro humano. Muito mais do que o cérebro animal. O animal também tem fosfato, mas não tanto quanto nós. O animal tem fosfato de qualidade muito inferior e por isso não é capaz de pensar. O homem tem um fosfato de alta categoria, e por isso o homem é capaz de pensar, porque o pensamento está baseado no fosfato. Então, os demônios que são muito atrasados, intelectualmente atrasados, espiritualmente atrasados, querem sugar o fosfato do homem para se enriquecer com isto e poder evoluir. Por isso é que se agarram.
Isso sempre aconteceu lá no Evangelho. Jesus sempre de novo encontrava os demônios que se tinham agarrado a um corpo humano para sugar a vitalidade do homem e poder evoluir. Isto está lá. Repito, em primeiro lugar, demônios são entidades objetivas. Não são doenças subjetivas, como pensa o Padre Quevedo. São realidades objetivas da natureza. Segundo, os demônios não têm corpo visível. São entidades de corpo elemental ou de corpo astral, se quiserem, que é pura energia, mas não é matéria. Terceiro, o demônio nada tem que ver com o diabo. Há uma divisão absoluta entre demônio e diabo. O Evangelho nunca confunde um com o outro. Todo mundo confunde, menos o Evangelho. Vocês não encontram no Evangelho uma única vez que Jesus tenha expulsado um diabo. Por que é que Jesus não expulsa diabos? Não se pode expulsar diabos porque não existem diabos. Diabos é uma mentalidade e não é uma entidade. Os demônios são entidades, mas o diabo não é uma entidade que se possa expulsar de alguém. O demônio é uma mentalidade não criada por Deus, mas criada pelo homem. Por qualquer homem, qualquer ser dotado de livre-arbítrio pode criar diabo. Pode. Se ele se revolta contra o mundo espiritual, ele vira diabo. E se ele renuncia à sua perversidade, ele expulsa o seu diabo. O homem pode expulsar o seu próprio diabo, mas um outro não pode expulsar o nosso diabo. Jesus não expulsou o diabo que era Judas. Por que não? Estava sempre com ele. Por que é que não expulsou o diabo que estava em Judas? Ele mesmo disse que Judas é diabo. Por que é que Jesus não expulsou o diabo que estava no seu discípulo Judas? Não pode. Deus não contraria o livre-arbítrio humano. Se alguém quer ser mau, Deus não o impede. Se quer ser bom, também não impede. Deus dá plena liberdade ao homem de ser mau ou ser bom. Jesus não podia expulsar o diabo, que era a mentalidade de Judas, porque seria um atentado contra o livre-arbítrio. É um atentado contra o livre-arbítrio querer converter alguém. Se vocês tentam expulsar o diabo de alguém que introduziu o diabo nele, vocês cometem um atentado contra o livre-arbítrio. O homem que chamou o diabo para dentro de si pode expulsar, porque ele é o dono do seu livre-arbítrio. O outro que não é dono do livre-arbítrio dele não pode expulsar essa mentalidade. Quem criou a mentalidade deve expulsar a mentalidade. Um terceiro não pode expulsar a mentalidade. Pode expulsar demônios, porque são coisas inocentes, mas não pode expulsar diabo. O próprio homem que criou o seu diabo dentro de si deve expulsar o seu diabo. Mas Jesus nunca pode expulsar um diabo de um de seus discípulos. Não expulsou o diabo de Pedro. Ele disse que Pedro era Satanás. Por que é que Jesus não disse, Pedro, que você que é Satanás, vem cá, vou fazer o exorcismo agora com você. Vou expulsar o diabo de dentro de você. Isso é bobagem. Isso é invenção nossa. Fazer exorcismo de um diabo é absurdo. Fazer exorcismo de um demônio, sim. Mas aquele filme confunde completamente diabo com demônio. Chega a um ponto ridículo este filme. Também é baseado no livro. Uma vez, quando o processo lá do filme do Exorcista não queria atender a pedido de expulsão, todos mandaram que ele saísse, ele não saiu. Então fizeram esta coisa ridícula. Trouxeram um ostensório. Você sabe o que é ostensório?
Ostensório é para guardar a hóstia consagrada na procissão. Trouxeram um ostensório com uma hóstia consagrada no meio. Apresentaram ao possesso, lá no exorcista, para ver se o diabo que estava dentro do possesso tinha raiva da hóstia consagrada ou não. Nem ligou. Ficou completamente indiferente. Ele não viu Jesus naquilo. O diabo também não disse nada. Se fosse diabo que estivesse naquele homem, ou demônio, ninguém ligou. Os diabos seriam hostis a Jesus. Os demônios teriam medo, segundo o Evangelho. Mas não se vê nenhuma hostilidade naquele filme. Nenhuma hostilidade do suposto diabo e nenhum medo do suposto demônio. Nada. Ficou tudo indiferente. Simplesmente ignorou. Porque aquele que apresentou a hóstia consagrada pensava que era a presença de Jesus e que o diabo tinha raiva de Jesus e o demônio pelo menos tinha medo dele. Não tiveram nem raiva nem medo. Malogrou completamente a tentativa de expulsar o diabo ou o demônio. Naquele filme do Exorcista. Foi uma palhaçada que eles fizeram. Uma palhaçada. Querer expulsar o diabo ou o demônio. Nem diabo, nem demônio. Nada. Ninguém ligou aquela hóstia consagrada porque não viu naquilo nenhum Cristo. Isso é muito interessante naquele filme. Bem, então este possesso de uma legião de demônios, de muitos demônios, se prostrou aos pés de Jesus, pedindo que não expulsasse os seus demônios. E se expulsasse os demônios, que os demônios pediram isto, não o homem, os demônios através da boca do homem pediram isto. E os demônios pediram, se nos expulsares do corpo deste homem, dá licença que entremos nos porcos. Porque não nos mandes para o abismo, disseram. Não nos mandes para o abismo. O abismo. O que é que eles entendem por abismo? Eles moram no abismo. O abismo é uma região inferior à humanidade. Não é um abismo geográfico, é um abismo de evolução. Não nos mandes para a nossa zona de entidades atrasadas. Se chama isto abismo. Nós chamamos isto os ínferos. Este abismo de que falam os demônios, nos livros sagrados se chama os ínferos. Mas como muita gente não conhece a palavra os ínferos e a identifica com o inferno, outra confusão. Os ínferos nada tem que ver com o inferno. Que são os ínferos? Os gregos chamavam os ínferos o Hades e os judeus chamavam os ínferos o Sheol. E nós chamamos os ínferos a região dos demônios, não dos diabos, porque os diabos não moram em nenhum lugar. Os demônios podem morar em algum lugar. Os ínferos. 2 vezes ocorre a palavra ínferos nas coisas espirituais. Paulo de Tarso, na Epístola aos Filipenses, conta o seguinte. Paulo de Tarso, ao nome de Jesus, o Cristo, se dobram todos os joelhos, quer dizer, todos adoram o Cristo, dos celestes, dos terrestres e dos infraterrestres. Ele numa 3 humanidades. Os celestes, que são os espirituais, os terrestres, que somos nós, os mentais, e os infraterrestres, que são os elementais, que nós chamamos de demônios. Todos têm respeito ao nome de Jesus, diz Paulo de Tarso. As
três humanidades, a humanidade dos celestes e a humanidade dos terrestres e a humanidade dos infraterrestres, respeitam o nome de Jesus. Ele diz. Paulo de Tarso diz isto. Logo, Paulo de Tarso supõe que haja uma região de entidades inferiores a nós, que ele chama os infraterrestres, e que nós chamamos os ínferos, ou os demônios. Os ínferos, os demônios, os infraterrestres são a mesma coisa. São entidades da natureza, criadas por Deus, que estão numa evolução atrasada, muito atrasada. No segundo século, o cristianismo criou o chamado Credo Apostólico. São 12 artigos. Quem Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é o Credo Apostólico, que nós tivemos que aprender no catecismo e decorar. São 12 artigos. No fim do Credo Apostólico vem isto. Jesus, que foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos ínferos. Está lá. No Credo Apostólico, desceu aos ínferos. Mas como muita gente confunde ínfero com inferno, e que nós entendemos que o diabo está no inferno, não está em lugar nenhum, mas nós pensamos, nós dizemos, não, vamos tirar isso do credo. Vamos tirar isso porque é feio. Que Jesus desceu ao inferno depois da morte? Que história é essa? E tiraram a palavra inferno. No Concílio Vaticano mandaram tirar. Porque lá não tinha ninguém que orientasse a gente. E disseram, vamos tirar a palavra que Jesus desceu aos infernos. Lá não está inferno, está ínferos. Mas eles entenderam que era inferno. E substituíram a palavra inferno por mansão dos mortos. Jesus desceu à mansão dos mortos. Onde é que é a mansão dos mortos? Vocês pensam que os mortos moram em algum lugar? Não moram em lugar nenhum. Estão no espaço, na evolução ou na involução. Quer dizer, substituíram os ínferos pela mansão dos mortos. A emenda saiu pior que o soneto. É evidente. Porque não existe nenhuma região dos mortos. Jesus não foi visitar os mortos em nenhuma região. Ele foi visitar uma humanidade muito atrasada, muito abaixo da nossa humanidade, que se chama os ínferos, os infraterrestres, os demônios. Quer dizer, os demônios não são entidades moralmente más, senão Jesus não teria visitado. Os demônios não são entidades espiritualmente más, são entidades fisicamente perigosas. Fazem males físicos ao homem, mas um demônio nunca vai perverter o homem para o mal. O demônio não tem o menor interesse em fazer o homem pecar. Pervertê-lo para o mal, isso não é do demônio. Isto é do nosso diabo interno, mas não é dos demônios externos. Portanto, vamos sair dessa enorme confusão em que todo mundo está vivendo, toda a literatura está baseada nesses erros, sobretudo na teologia, confundindo duas coisas completamente diferentes segundo os livros inspirados. Os livros inspirados nunca fazem confusão entre demônio e diabo. Jesus nunca expulsou nenhum diabo, nem se pode expulsar o diabo. É absolutamente impossível. Expulsar um diabo é proibido. Quem introduziu o diabo em si, esse pode expulsar pelo livre-arbítrio. Mas um outro não pode expulsar o diabo dele. Isso é um atentado contra o livre-arbítrio de outro. Eu não posso expulsar um diabo de um outro se ele chamou o diabo para dentro de si. O diabo não é uma entidade. O diabo é uma mentalidade. É um modo de pensar. É um modo de viver. É que é Satã. Então Jesus teve pena daquele endemoniado, não do endiabrado, mas do endemoniado, portanto não digamos que estava endiabrado, não estava endiabrado, estava endemoniado.
as entidades astrais se tinham apegado ao corpo dele e estavam sugando a vitalidade dele, sobretudo o fosfato. Por isso ele estava meio louco. Arrebentava qualquer correia, não se podia acorrentar o homem. Rasgava qualquer roupa do corpo. Feria-se com pedras nos montes e vivia na região dos sepulcros. Gostava do cemitério. Provavelmente se aproveitava dos cadáveres recém-trazidos lá para o cemitério para sugar também ainda o fosfato dos cadáveres, possivelmente. Por que é que diz que vivia sempre na região dos sepulcros? Sempre vivia na região dos sepulcros. Ele gostava de viver juntamente com cadáveres. Eu suponho que ele se aproveitava até dos cadáveres recém-falecidos para chupar energias vitais, mesmo dos mortos. Quando não encontrava um vivo, ele se aproveitava dos mortos para chupar energias vitais. Por isso, ele vivia no meio dos sepulcros. Isso é que está lá. Este texto é muito importante para esclarecer definitivamente a eterna confusão que nós criamos sobre essas coisas que Jesus teria expulsado diabos. Jesus nunca expulsou nenhum único diabo. 2 dos seus discípulos estavam com o diabo. Pedro é chamado Satanás. Satanás é o diabo. Judas é chamado diabo. Pedro se converteu, mas Jesus não o converteu. Ele se converteu. Nós não podemos converter os outros. Isto é proibido. Nós só podemos converter a nós mesmos. Se vocês querem converter o seu vizinho, vocês cometem um atentado contra o livre-arbítrio. Vocês podem dar um conselho ao seu vizinho que ele se converta. Isso sim, isso nós fazemos. Mas querer obrigá-lo a converter-se à força, isto nós não podemos fazer. Isto é um atentado contra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é coisa sagrada. Se alguém é livremente mau, Deus não o impede. Se é livremente bom, Deus não o impede. E nós não podemos impedir que alguém seja livremente mau. Podemos aconselhar que ele se converta, mas nós não podemos converter um outro. Jesus nunca converteu nenhum dos seus discípulos. Isso é glorioso. Nunca converteu nenhum dos seus discípulos. Porque converter alguém é um atentado contra o livre-arbítrio. Não converteu nenhum dos seus discípulos. E todos eram pecadores naquele tempo. Mas todos os seus discípulos, à exceção de Judas Iscariotes, à exceção, se autoconverteram no dia do Pentecostes. Aí eles todos saíram autoconvertidos. Não convertidos por Jesus, mas voluntariamente convertidos por si mesmos. Isso se pode fazer. Autoconversão existe. Aloconversão não existe. Eu não posso converter alguém. Eu só me posso converter a mim. Alguém pode converter o seu alguém, mas não pode converter um outro alguém fora dele. Nós não temos poder sobre o livre-arbítrio dos outros. Livre-arbítrio é uma coisa inexpugnável e sagrada. O livre-arbítrio é uma fortaleza que não tem entrado por fora, só tem entrado por dentro. Então, não vamos mais dizer daqui por diante que Jesus tenha expulsado diabos. Ele não expulsou nenhum diabo porque não é possível. Expulsou muitos demônios. Chego para hoje.